Bendito seja o Deus que nos criou à sua imagem e à sua semelhança. Bendito seja o Deus que criou todas as coisas. A Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a nossa adoração. Quero convidar você a, junto conosco, cultuar a este Deus. Cremos que só existe um Deus e só Ele é digno do nosso louvor. Feche seus olhos sobre a sua fronte. Adoremos o Senhor. Santo, santo, santo é o Senhor. Tu és o Pai nosso que estás nos céus. Tu és o Deus criador de todas as coisas. E só o Senhor é digno do nosso louvor e da nossa adoração. Obrigado, Senhor, por nos dar o privilégio de estarmos reunidos como igreja, corpo de Cristo, para mais uma vez declarar o nosso amor, declarar o desejo de estarmos em Tua presença, para adorá-lo em espírito e em verdade. Concede, ó Deus, que mais uma vez nesta noite, no culto das ordenanças do Senhor Jesus, onde estaremos celebrando batismos e ceia do Senhor e da família, seja agradável, ó Deus, o culto prestado a Ti, que possa alcançar o altar de graça e misericórdia, possa ser uma oferta agradável ao Senhor, e que todas as partes dessa celebração e na comunhão da Tua igreja seja, ó Deus, uma forma de mostrarmos o quanto o Senhor está presente conosco nesta noite. Concede que cada vida e cada família aqui nesta noite possa sentir a Tua presença e possamos Te adorar cada vez mais com toda a alegria do nosso coração. Recebe assim a nossa gratidão e a nossa oração em nome de Jesus. Amém e amém. Conforme a assembleia realizada no último dia 14 do mês de dezembro, nós deixamos encaminhados nomes para os candidatos a batismo após profissão de fé e, sendo aprovados, serão encaminhados para o batismo das águas. Quero convidar nossos irmãos Maria Meres Garcia Saluski, Rafaela Pereira Faquete Silva, também Evelyn Fonseca Santos, também Elisa de Souza Pandolfi e também Gustavo de Souza Pandolfi. Murilo Sáter Pereira Silva Guerra. Vou chamar também aqui o pastor Wagner para estar conosco. Nós cremos que, mediante a pública profissão de fé, nós somos então encaminhados para a celebração do batismo. Nós vamos passar o microfone para eles poderem falar aqui também. Pode chegar mais para cá. E nesta profissão de fé, nós declaramos espontaneamente a nossa crença, a nossa fidelidade ao Senhor. São perguntas simples, que refletem a palavra de Deus e o nosso conhecimento da palavra de Deus também. E nesta noite é assim que nós vamos proceder então. Bem, nós cremos que na cruz do Calvário, o corpo e o sangue de Cristo são os sacrifícios, e o sangue é um novo pacto, um pacto de uma nova aliança, de uma nova realidade em Cristo Jesus. Não mais sangue da circuncisão, nem sangue de animais, mas tão somente o sangue de Cristo, que nos purifica de todo o pecado. Irmã Maria, tudo bem com a irmã? Benção. Irmã Maria, daqui a pouco vamos participar do batismo. Nós vamos subir ali, tem a água, e vamos participar do batismo das águas. A irmã sabe o significado do batismo? Nascer para uma nova vida, né? Batismo é morrer para nascer por uma nova vida. É o que nós cremos. Simbolicamente, de forma ilustrada, nós nos batizamos, somos batizados, o que demonstra, que significa que estamos sendo ressuscitados por Cristo Jesus para nascermos por uma nova vida. Quando Jesus encontrou-se com Nicodemos no capítulo 4 do Evangelho de João, ele disse: Nicodemos, necessário é nascer de novo, a nascer para uma nova vida em Cristo Jesus. Evelyn, vamos lá, na frente de todo mundo aqui, né, o pessoal olhando para a gente. Evelyn, nós temos uma maneira
de prover, né, de sustentar toda a obra da igreja, que é através dos nossos dízimos, das nossas ofertas. Você sabe o que significa o dízimo? Pode falar no microfone. É natural. Vou dar a dica, hein? Dízimo é 10%, 20% ou 100%? 10%, respondeu. É natural a vergonha, a igreja cheia, né? É muito natural esse pouco de constrangimento aqui também. Mas louvado seja Deus, é isso que nós cremos, que o dízimo é uma orientação da parte de Deus para a provisão da sua igreja. Nós não dizimamos porque somos obrigados, ou porque temos assim um desencargo de consciência, ou para pagar algum sacrifício, não. Nós dizimamos porque nós temos consciência de que Deus ama quem dá com alegria, dar por liberalidade, dar por espontaneidade, em contribuir para o crescimento do reino de Deus. Então nós conseguimos avançar com missões, nossos missionários, avançamos com o trabalho social da igreja, avançamos com a manutenção predial de todas as dependências, com as nossas congregações e com a formação de novos missionários, de novos seminaristas para propagar o Evangelho de Cristo no mundo inteiro. Me dou por satisfeito pelas perguntas já feitas, aguardo para que a Assembleia possa fazer alguma pergunta por ordem. Não havendo, agora uma proposta para aprovação dos candidatos. Podemos votar então, favoráveis pelo batismo dos irmãos, levante suas mãos, pode baixar, contar mesmo sinal, não usar. Vamos então encaminhar para o batismo. O pastor Juliano vai nos dar sequência. Boa noite, vamos cantar A Deus dê glória, bem bonito, hein? Cada um com suas vozes, aleluia. Amém.
Irmã Maria, é com muita alegria que a primeira igreja batista em Itaparica, a nossa igreja, sua igreja, se apresenta neste culto de ordenança para prestar ao nosso Deus este culto de gratidão. Irmã Maria, é por sua livre e espontânea vontade declarar Jesus Cristo o Senhor e o Salvador de sua vida? Sim. Tirei o microfone, irmão, desculpa. Mediante a sua pública profissão de fé, como ministro do Evangelho, eu vou batizá-la em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aí fecha o olho. Evelyn, é por sua livre e espontânea vontade declarar Jesus Cristo, o Senhor e o Salvador de sua vida? Sim. Eu, como ministro do Evangelho, mediante a sua pura profissão de fé, vou batizá-la em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fecha o olho. Vamos continuar louvando, glorificando e bendizendo o nome do nosso Deus. Amém. Que alegria, né? Ver nossos irmãos se batizando. É vida nova. Salmos 3:3 diz: mas tu, Senhor, és um escudo ao meu redor. Ele é o nosso escudo, nossa proteção. Ele é a rocha onde nós estamos firmados. Gostaria de convidá-los a ficar de pé para juntos louvarmos bem alegre o Senhor. Por toda a minha vida, Senhor, te louvarei. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois teu fôlego é a minha vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, mais doce do que o mel, que me tira desta cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos,
Amém. Nós vamos proceder agora à entrega dos certificados de batismo e vamos convidar também os familiares a estarem conosco aqui à frente para esse tempo, esse registro de fotografias também. Vou chamar aqui o pastor Wagner para a entrega dos certificados de batismo. Os parentes do Murilo estão presentes, Murilo? Tem? Pode vir aqui à frente, os parentes do Murilo, pode vir aqui à frente. Também da Rafaela, tem um parente, Rafaela? Ah, está aqui, ó, o pai está ali, já está ali marcando presença, bênção. Da Evelyn, os parentes já estão aqui na frente, da Evelyn? Sim, chega para cá. Da irmã Maria, alguém mais presente dos parentes da irmã Maria? Pode vir aqui à frente também. E também da Elisa, alguém mais presente também, já estão aqui. Tem? Pode chamar. Isso, traz a turma lá, chama o pessoal lá para a gente estar presente aqui, dos parentes também da Elisa, para a entrega do certificado e para sair nas fotos também. A primeira igreja batista em Itaparica se sente honrada da parte do nosso Deus ao cumprir mais uma vez. Jesus prometeu e disse: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E nós cremos que estamos cumprindo a ordenança do Senhor Jesus nesta ocasião para a glória do nosso Deus. Louvado seja o Senhor. E nossa gratidão também aos pais que nos dão o privilégio da honra de poder batizar os filhos também. Aqui Elisa. Chega para cá. A Evelyn. Aqui. A irmã Maria. Aqui, irmã Maria. Todos receberam? Vamos ficar de pé, irmãos? Impõe as suas mãos, vamos desejar as bênçãos do Senhor. Bondoso Deus, em nome de Jesus, e no poder e na autoridade que há debaixo deste nome, todo o poder, toda a honra e toda a glória é dada ao Senhor. E nós rogamos as bênçãos, ó Deus, da felicidade, a bênção da prosperidade, a bênção da saúde, a bênção de crescer em estatura, graça e sabedoria diante do Senhor. Ó Deus Espírito Santo, Tu és a garantia, Tu és o penhor, Tu és o selo da salvação em Cristo Jesus, e nós já agradecemos ao Senhor pelo dom da salvação, mas louvamos também pelo dom da obediência, em cumprir, ó Deus, a ordenança do batismo. Recebe, ó Deus, a nossa gratidão, ao recebermos também para a Tua igreja, esses nossos irmãos. Nós o louvamos e bendizemos em o nome de Jesus. Amém e amém. Podem se assentar, louvado seja o Senhor. Vamos continuar louvando, glorificando e bendizendo ao nosso Deus. Se você puder, quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, dos versos 23 até o verso 26. Leitura da palavra do Senhor. 1 Coríntios, carta do apóstolo Paulo à igreja em Corinto, capítulo 11, dos versos 23 ao verso de número 26. Mesmo assentado como você se encontra, mas com a mesma atenção e reverência, quero convidá-lo a acompanhar a leitura deste texto. Essa será a divisa para a nossa apresentação do texto desta noite. 1 Coríntios, capítulo de número 11, dos versos 23 ao verso de número 26, que diz assim: pois recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de cear, ele tomou o cálice e disse: este cálice é uma nova aliança no meu sangue, façam isso, sempre que o beberem, em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Quero fazer tão somente 3 observações neste texto da carta do apóstolo Paulo à igreja em Corinto. E a primeira observação se dá a respeito da razão de celebrarmos a ceia do Senhor, do sentido de estarmos presentes aqui nesta noite, mais uma vez, para celebrar o culto das ordenanças do Senhor Jesus. E nos chama a atenção,
porque olhando para o pano de fundo do que está acontecendo, nós vamos entender que sim, um dos significados, um dos simbolismos da ceia é o elemento da comunhão. Quando nós oramos, abençoando a igreja, dizendo que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo, o Filho, e que as doces comunhões, ou seja, a doce comunhão do Deus Espírito Santo, é o Espírito Santo que nos proporciona a oportunidade de estarmos em comunhão, ou seja, estamos uns aos outros e ligados uns pelos outros. Em uma das nossas convenções, da nossa Convenção Batista do Estado do Espírito Santo, na cidade de Aracruz, pastor Juarez Freitas de Mendes Freitas, pastor na ocasião da Igreja Batista em Jardim Camburi, ele chamou-nos a atenção a respeito de que a razão da igreja estar em comunhão se dá tão somente pela presença do Espírito Santo de Deus. Só é possível estar em comunhão uns com os outros através do Espírito Santo do nosso Deus. Se você abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 10, no verso de número 16, sim, o apóstolo Paulo está tratando este tema. Capítulo 10, verso 16 diz: estou falando a pessoas sensatas, julguem vocês mesmos o que estou dizendo. Não é verdade que o cálice da bênção que abençoamos é uma participação no sangue de Cristo? E que o pão que partimos é uma participação no corpo de Cristo? Por haver um único pão, nós que somos muitos, somos um só corpo, pois participamos todos de um único pão. Sendo nós o corpo de Cristo, nos tornamos um em comunhão através do partir do pão, através da ceia do Senhor. Então é marcante na celebração da ceia do Senhor o elemento da comunhão. Porém, o que estava acontecendo na ocasião da motivação em que Paulo escreve essa carta, é de que as pessoas se reuniam, mas não havia comunhão, na verdade havia contendas, na verdade havia discussões, havia separações. Se você voltar comigo ao capítulo 11, você vai perceber o apóstolo Paulo chamando exatamente a atenção a esse respeito. E ele diz aqui no verso 18 do capítulo 11 de 1 Coríntios: em primeiro lugar, ouço que, quando vocês se reúnem como igreja, há divisões entre vocês, e até certo ponto, eu o creio, pois é necessário que haja divergência entre vocês, para que sejam conhecidos quais entre vocês são aprovados. Quando vocês se reúnem, não é para comer a ceia do Senhor, porque cada um come sua própria ceia, sem esperar pelos outros. Assim, enquanto um come, o outro fica sem comer, enquanto um bebe, o outro se embriaga. Ou seja, a ceia se tornou, na verdade, não um elemento de comunhão, mas um elemento de divisões, um elemento de separação. Graças a Deus, aqui em nossa igreja, na hora que nós vamos participar ali do café da manhã, após a escola dominical, é uma riqueza, né, irmãos? Graças a Deus. A gente tem tido falta da banana, né, que o nosso irmão Juarez trazia todas as manhãs, mas o nosso irmão Juarez foi chamado à presença do Senhor neste ano, e agora nós tínhamos falta daquele cacho de banana que ele trazia para estar conosco ali, e todos repartimos ali as frutas, porque a ceia é lugar de comunhão. Não é lugar de olhar quem come mais, quem come menos, quem bebe mais, quem bebe menos. E aqui sim, aqui nós temos que destacar que o vinho era um vinho alcoólico, e as pessoas bebiam e se embriagavam, e havia contendas, porque sim, o álcool pode produzir contendas. Ou seja, o momento de comunhão, o momento de celebração da unidade, se tornava um momento de separação, de brigas e contendas. Esta comunhão que nós experimentamos no corpo de Cristo, simbolizado na ceia do Senhor, traz duas observações muito importantes. A primeira delas é que temos comunhão com Deus através do sangue de Cristo e do corpo de Cristo, mas temos comunhão também uns com os outros através do corpo de Cristo e do sangue de Cristo, tanto a comunhão vertical para com Deus, como também a comunhão horizontal de um para com os outros, e este é o princípio da comunhão. A palavra do Senhor na carta de Lucas, no livro de Atos dos Apóstolos, no primeiro capítulo, diz que nós tínhamos tudo em comum, no partir do pão, nas orações, na doutrina dos apóstolos, ou seja, havia a comunhão, a doce comunhão do Espírito Santo, que nos aponta a direção que nós temos que seguir e precisamos avançar.
Então Paulo chama-nos a atenção de que sim, a ceia é símbolo de comunhão. Nós temos unidade no corpo de Cristo, nós apontamos para a mesma direção dada pelo Espírito Santo de Deus. Mas há uma segunda observação neste texto, que a ceia também significa uma nova aliança. Lá em Abraão, Deus faz um pacto com Abraão através da circuncisão, e sim, aquela cirurgia ali da circuncisão causava sangramento, havia sangue sim. Depois Moisés nos traz o advento do sangue do cordeiro, havia derramamento de sangue novamente, mas por último, o último cordeiro é o sangue de Jesus Cristo que nos purifica de todo o pecado. Então nós não mais fazemos sacrifício de sangue em nós mesmos, nós não mais temos sacrifício de animais como se fosse uma forma de pagar por esta comunhão, mas nós entendemos de que sim, há um novo pacto, uma nova aliança no sangue de Jesus, para que nenhum outro sangue mais precise ser derramado. Então nós cremos que a ceia é esse lugar de nós celebrarmos esta aliança, uma nova aliança em Cristo Jesus, e essa aliança só é possível pelo sangue. Quando Adão perde a comunhão com Deus no jardim do Éden, havia necessidade de pagar um preço, havia necessidade de pagar um sacrifício, e esse sacrifício só era possível através do Filho de Deus, Jesus Cristo, o nosso Senhor e o nosso Salvador. Mas também nos traz em nós, esta realidade da nova aliança, uma lembrança de que não compete a nós mesmos elaborarmos um sacrifício para a nossa aliança com Deus. Deus mesmo proporcionou e produziu um sacrifício para essa nova aliança, e ele só é possível através do sangue de Cristo Jesus. E uma última observação que nós temos neste texto, é que sim, precisamos trazer a nossa memória, trazer a nossa lembrança, de que nós temos comunhão uns com os outros, e temos comunhão com Deus, trazer a nossa memória, a nossa lembrança, de que há um novo pacto, há uma novidade agora, para todos os povos, há um novo pacto no sangue de Cristo, para nos trazer de novo a presença do nosso Deus. A palavra do Senhor no Evangelho de João diz, que veio para os seus, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos creram, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então nós somos filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus, não tão somente criaturas feitas à imagem e semelhança de Deus, mas agora filhos de Deus, de tal maneira que Jesus ensina a nossa oração, dizendo, agora chamem Deus de Pai. Nós somos filhos através de Jesus, e agora Deus é o nosso Pai. Sendo Deus o nosso Pai, Deus nos convoca para a reunião dos seus filhos, e nesta noite, como filhos de Deus, estamos aqui reunidos para celebrarmos a comunhão do partir do pão, das orações, da doutrina dos apóstolos, a comunhão da ceia do Senhor e da família. E é com muita alegria que nós somos honrados por Deus, para sermos convocados para esta celebração. Então você que declara, sim, você declara que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador de sua vida, pela sua fé, você tem comunhão com Deus em Cristo Jesus, o novo pacto do sangue está selado sobre nós, e esta comunhão só é possível porque o Espírito Santo de Deus nos conduziu a esta fé, a esta declaração de fé em Jesus. Então sim, diz-nos o texto, pois recebi do Senhor e que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse, isto é o meu corpo, que é dado por favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de cear, ele tomou o cálice e disse, este cálice é uma nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que beberem em memória de mim, porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que ele venha. Jesus voltará, e até a volta de Jesus, nós celebraremos batismos e ceia do Senhor, até que então, na presença de Cristo, nós celebraremos a última ceia, a ceia da redenção, a ceia da comunhão plena com o nosso Deus. A Deus toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a nossa adoração. Nós fomos convocados por Deus, o nosso Pai, para estarmos aqui como filhos nesta hora de celebração.
Quero convidar os nossos irmãos diáconos para nos ajudar na distribuição dos elementos da ceia do Senhor. E nós celebraremos nesse instante, juntamente com os filhos, a reunião da família de Deus conosco nesta hora. E quero convidar, sim, aos filhos que foram convocados pelo nosso Pai a se colocarem de pé para receber os elementos da ceia do Senhor, a fim de que os diáconos possam servir a todos. Adoremos o nosso Deus. Louvado seja o nosso Deus. Meus irmãos, o texto que ouvimos nessa noite
afirma assim: Jesus, na noite que foi traído, pegou o pão, tendo dado graças, pegou o cálice. Eu não sei se você já parou para pensar sobre isso. Na noite de sua morte, logo no seu leito de morte, que viraria a redenção da humanidade, Jesus nos deixou uma ordem. Eu tenho uma experiência um tanto quanto similar. Um dia eu fui visitar a minha avó, ela estava no hospital, e ela me fez um pedido, e depois eu não a vi mais com vida. E é um pedido especial, simples, mas que lembro com muito carinho. Jesus, na noite que se entregou por nós, Ele nos deu uma ordem que nos colocaria diante dEle todas as vezes que fizermos isso. Quando pegamos o pão, e convido você a pegar o pão, e olhamos para a profundidade do significado que há, nós percebemos, era para ser eu, mas o Cristo se entregou por mim, e eu estou aqui celebrando essa vitória em memória dele. Louvado seja o nome do Senhor, amém? Façamos, portanto, isso. Comamos. A Deus demos glória, porque o corpo esmagado foi esmagado para nos dar vida. Todas as perfurações, tudo que sofreu, o nosso Senhor promoveu vida. O castigo que estava nele nos trouxe paz. Nós somos gratos por isso. Essa é a nossa oração, no nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, convido a estarem com este cálice em suas mãos, em memória do nosso Senhor Jesus Cristo, da sua morte em cruz. Este vinho, este suco de uva, ele representa o sangue que foi derramado, mas não é um sangue que cobre, ele é um sangue que lava. O sangue de Jesus Cristo, ele lava, ele purifica, como foi dito aqui esta noite. É um símbolo da nova aliança, porque sem o sangue derramado não há remissão de pecados. Mas Jesus Cristo, em sua glória, se colocou aqui na terra por você, por mim, não para cobrir, mas para apagar o pecado em nossas vidas. É o símbolo de uma nova aliança. Você e eu não vivemos mais na condenação, mas nós vivemos o perdão do Senhor Jesus Cristo, e em memória dele, nós iremos agora participar deste momento em comunhão. Tomamos o vinho. Meu Senhor, obrigado, ó Pai, pela graça que o Senhor nos concedeu, derramando o seu sangue na cruz por nós. Obrigado, Pai, porque esta é a aliança da graça do Senhor Jesus Cristo, e nós anunciaremos esta aliança, nós realizaremos esta ceia até a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. Até que o Senhor venha, nós relembraremos e bradaremos por todos os povos, todas as nações, em nome de Jesus, amém. Amém. Meus irmãos, ceia é símbolo de comunhão, ceia é símbolo de novo pacto, ceia é símbolo de memória. E tem gente que vem de longe para participar da comunhão, não é?
Estão chegando da onde? De Campinas. São Paulo. Alguém mais longe aí, de São Paulo, que está com a gente na comunhão nessa noite? Quem está mais longe aí? De onde? Bom, vamos ver ali, olha a comunhão, o que produz, a comunhão do Espírito de Deus. Vamos ver de onde que veio aqui. Tem mais longe ali. Fort Lauderdale, Estados Unidos. Estados Unidos, amém, amém, comunhão. São Paulo, centro. Alguém mais que veio de longe? Araguaína, Tocantins. Ali, gente, Tocantins. Louvado seja. Hoje no culto das 18 horas tinha uma irmã que veio do Canadá, estava aqui com a gente também. Louvado seja o nosso Deus. Meus irmãos, isso é a comunhão do Espírito Santo de Deus que habita na igreja de Cristo. Não importa o lugar, não importa a distância. Nós estamos com Davi Batista, que está lá em Maná, lá no Amazonas, participando lá da celebração da ceia também. Ou seja, sim, ceia é lugar de comunhão, ceia é lugar de memorial, ceia é lugar de um novo pacto. E é graças à comunhão do Espírito Santo que aqui estamos para celebrar, recebendo os irmãos aqui nessa noite, porque nós somos irmãos em Cristo Jesus, nós somos filhos do mesmo Pai. Essa é a doce comunhão. E a razão de existir dessa igreja é para amar a Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. A razão de ser desta igreja é para servir as pessoas, a começar pelos domésticos da fé e continuar com a nossa comunidade. A razão de ser dessa igreja é para que nós possamos abençoar as pessoas que por acaso nós temos a oportunidade de nos encontrar nessa nossa existência. Então abençoe quem está ao seu lado, dizendo que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti, e que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.